Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje nós começaremos a parte da matemática que estuda os objetos tridimensionais, né? Ou também chamada de geometria espacial, a geometria de 3 dimensões. Então, até a aula passada a gente falava de tudo, né, que se limitava ao campo do R2, digamos assim, né? Que a gente chama também de bidimensional, e que é o plano, e agora a gente vai envolver mais uma dimensão, né? Então, além do eixo dos x e dos y, a gente falaria de um eixo z, que futuramente vai dar nome de eixo das cotas, lá na geometria analítica. Mas até então a gente vai falar de 3 dimensões, que basicamente é o nosso mundo, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que acreditam que nosso mundo tem apenas 3 dimensões, porque tem outras pessoas que não acreditam nisso, inclusive relatam já ter atingido uma outra dimensão. Você pode até achar até que eu tô zoando, mas isso é muito sério, né? Tem alguns estudos matemáticos muito embasados, inclusive, né, sem nenhuma brincadeira, em que eles vão falar de possibilidades, né, dimensionais. Então, se te interessa isso, é um ótimo elemento aí para você pesquisar. Então, eu sou muito mais do que matemático, estou trazendo aqui para você é ciência, é pesquisa, tá? É coisa importante, é cultura. Bom, brincadeiras à parte, a gente vai entrar de fato na geometria espacial e já queria dar para você uma tarefa. Você já tem uma tarefa de casa. Caraca, Ike, mas a aula mal começou, você já vai me dar uma tarefa de casa? Cara, você já tem uma tarefa de casa que é pegar a sua apostila e, desde o início dela, desde o tópico 1 até o tópico 5, a gente vai ter uma série de elementos da geometria espacial que basicamente são decorebas, assim, nomes em que a gente precisa com certeza falar na mesma língua, né? Ou seja, a gente precisa se habituar, tanto eu quanto você, em fazer o nosso dever de casa para que a gente consiga daqui para frente sempre estar falando em algum termo, mesmo que a gente, pô, aí que tu lembra rapidinho, quando eu lembrar tu vai falar, pô, verdade, eu já li. Então, na semana que vem eu vou te perguntar sobre isso. Então, do tópico 1 ao tópico 5 é a sua tarefa de casa. Ou você faz, né, uma série de sublinhar, o que você acha mais importante, gravar de fato os números que já vão estar lá negritados, ou como eu sou, né, às vezes sugiro para alguns alunos de terceiro ano, que é fazer uma espécie de um relatório, sacou? Você botar isso no seu caderno, você reescrever, porque quando você reescreve ou escreve pela primeira vez, também é um exercício de memorização. Imagino que você saiba disso, já tenha até, enfim, pensado sobre isso, beleza? Tá, então a gente meio que da apostila, a gente começa pelo tópico 6 que dá, aí você talvez se pergunte, pô, Kaique, mas talvez, será que eu não vou ter perdas, né? Porque você não vai falar do tópico 1 até o 5. Não, a gente vai conseguir falar numa boa sobre poliedros. E pode deixar comigo que eu já fiz esse dever de casa, então qualquer termo que eu preciso usar aqui que você não saiba, vai estar tanto no tópico 6 quanto eu vou buscar aqui também fazer o comentário. Tranquilo? Então, como eu vou começar, vai ser justamente na apresentação desses poliedros, beleza? E bem lá no final da aula depois eu falo da importância, mas a gente vai ver que isso é bem importante porque cai bastante no Enem e na UERJ, beleza? Mas eu não queria começar com isso não. Eu queria começar falando sobre, cara, os elementos, né? As coisas basiconas mesmo pra gente saber o que é um poliedro ou não. Por exemplo, o que define um poliedro? Um poliedro é a região do espaço que é delimitada por uma superfície poliédrica. Basicamente é o seguinte, essa superfície do poliedro ela é composta por polígonos, que vão receber o nome de faces, que eu já coloquei um desenho aqui de exemplo. A face seria, por exemplo, assim. Deixa eu apresentar outros elementos para falar da face, acho que eu vou me sentir assim melhor. Eu vou falar primeiro do elemento vértice, tá ligado? No vértice. Vértice vai ser a junção desses segmentos aqui, tá? Os pontilhados são os elementos da profundidade, tranquilo? Então eu vou chamar aqui B, vértice C, D, E, vértice F, aqui vértice G, vértice H e vértice I. E o vértice ele vai acabar sendo a união, né, a junção das arestas. Então, I, por exemplo, é um vértice que com também vértice G, por exemplo, forma a aresta IG. Então, IG é o que a gente chama de aresta. Depois a gente até vai falar de aresta da face, aresta da base, mas a princípio tudo é aresta. Um outro elemento que eu também queria chamar é a que eu acabei de falar, né? Face, por exemplo. A gente tem aqui a face ABEF. Ou AEFB, enfim, ABFE também. Face. Tudo bem isso? Beleza? Então a gente tem várias possibilidades, vários nomes aí que são importantes pra gente estar ligado. Beleza, não tem problema. Aqui, esse poliedro está formado sempre por polígonos. No caso aqui, os polígonos que formam essa superfície são os triângulos, né? Vamos ver depois se eles podem ser isósceles, mas a princípio triângulos. E quadriláteros, né? Parece aqui bastante um retângulo. E esse poliedro ele também vai poder ter a possibilidade, por exemplo, de ser um poliedro... a gente pode estar falando de um poliedro
que vai ter uma angulação diferente ou não, mas a princípio a gente vai falar de poliedros, né, ditos retos, digamos assim. Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso e a gente vai ter também acúmulos maiores para falar melhor sobre isso. Um outro elemento que eu também queria chamar a atenção seria a diagonal. Quer ver? A gente tem uma diagonal aqui, passando aqui por dentro, que seria a diagonal AI. AI. Então aqui, ó, AI é uma diagonal. E sabe o que faz uma diagonal? A diagonal ela é a união entre vértices. Só toma muito cuidado porque, por exemplo, entre F e G também teoricamente seria diagonal, né? E por que não é? Porque, na verdade, a gente vai considerar, além de unir vértices, que não sejam consecutivos, né? Então, I não é nada consecutivo com A, então eu posso falar diagonal. Eu poderia falar também da diagonal o quê? Poderia falar da diagonal interior GA, né? Por exemplo. É outra diagonal. GA também diagonal. Tá? Então a gente tem várias dessas possibilidades. Tem diagonal na face também, por exemplo. BG é uma diagonal, só que é a diagonal da face. Aí a gente já começa a falar sobre diferenciação entre esses elementos, né? Mas vértice e aresta, quer dizer, vértice não tem essa diferenciação, aresta vai ter também, e vocês já estão vendo que diagonal também tem. Já é? Beleza. Eu acho que passando desses elementos, eu acho que já dá para falar com vocês de uma questão. Sério, Kaique? Acho que super sério, tá? Então dá uma pausa aí que a questão vai surgir. Bom, deixei passar um tempinho a mais porque não ficou super, né, evidente. Então vamos lá. A gente vai falar então sobre a questão que tá já aqui no desenho. Bom, gente, então a questão vai ser de número 7. Então dá uma pausinha aí, tenta fazer e na volta a gente já volta corrigindo, beleza? Bom, se você voltou, a questão de número 7, ela dava poucas informações e até algumas coisas para vocês já perceberem a importância do dever de casa de vocês, né? Talvez alguns elementos aí você não soubesse nem o significado. O primeiro deles talvez seja esse significado desse T de cabeça para baixo, né? Esse T de cabeça para baixo ele vai indicar 90 graus. Ou seja, quando ele fala que PA né, acho que ele escreveu assim, PA assim com alfa. Ou seja, alfa é o plano, como se fosse, sei lá, a mesa, né? E aí você tivesse em uma mesa, no plano da mesa, você tivesse uma caneta aqui em pé. Então ele está falando que essa caneta em relação ao plano alfa, ela forma 90 graus. É isso que ele quis dizer. Então aqui, ó, 90 graus. E ele fala também que esse segmento aqui, ele fala que B com A também BABC, né? Forma 90 graus também, ele dá essa garantia. Só para ser mais específico, ó, ele fala que AB é perpendicular com BC. Então, AB com BC 90 graus. Então, a gente tem a possibilidade de formar triângulos. Você deve estar percebendo que no meu rascunho eu já desenhei uma linha que era justamente para não me fugir. São duas linhas, eu vou colocar de cor diferente porque a gente não tinha ela originalmente, né, determinada. Nem dessa e nem essa aqui. Beleza? Tá, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? PA 9, AB 12 foram as informações. Então, PA aqui vale 9 e AB 12 e BC 5. Eu acho que o primeiro vai ser no triângulo ABC, né? Acho que ele até deu a deixa por isso. No triângulo ABC, a gente tem um cateto valendo 5, outro 12, né? Então, se a gente faz o Pitágoras, ou seja, faz aquela conta do... então, vamos lá. Triângulo ABC... o Pitágoras. Vamos fazer um pitch. Como é que vai ficar isso? Vai ficar, então, AC ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Se você já lembrou, isso aqui é o pitagórico 5, 12, 13. Então, isso aqui vai dar 13. E aí, tendo esse 13 aqui, a gente consegue fazer, então, um Pitágoras para achar o PC. Então, agora no triângulo PAC. Então, vai ficar nesse PAC aqui... PC ao quadrado, fazer o mesmo Pitágoras, tá? Igual a 9 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Bom, continuando essa conta aqui, a gente teria então 81 mais 169, o que dá então 250. Então significa que PC vai ser a raiz de 250, e a raiz de 250 seria 5 raiz de 10.
Aí você pode deixar assim mesmo. Eu sei que é 5 raiz 10 porque 250 é 25 vezes 10, né? Então 25 sai raiz como 5 e 10 fica porque o 10, enfim, não tem raiz exata. Então um dos valores que ele pediu era o PC tá aqui. E o outro valor que ele pediu era o AC tá aqui. Beleza? É isso, gente. Então, era uma questão para a gente falar de Pitágoras, basicamente, usando esses primeiros elementos aí que a gente começou a conhecer, que são os elementos aí da geometria espacial, né? Então, a gente tem... tu consegue perceber 3 dimensões? Né? Tem a dimensão da largura, comprimento, aí você pode variar, dependendo da perspectiva, comprimento ou largura, ou né, comprimento e largura, e você tem uma certa altura, né? Então, por isso que você formou até mais do que 2 triângulos. Formei um triângulo aqui, formei um triângulo aqui, e se eu quisesse, formava outra aqui, enfim, tem várias possibilidades, tá? Bom, nessa questão de número 6, a gente vai falar um pouquinho sobre diedro, ou seja, sobre algumas coisas aí que a gente ainda não falou, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa número 6 com vocês. Ele falava assim: sejam π' e π' as faces de um ângulo diedro de 45 graus e P um ponto interior a esse diedro. Π' e π' as projeções ortogonais de P sobre P' e P', respectivamente. Aí ele dá a situação do diedro, né, como se fosse um caderno aberto, é isso que é o diedro. Então, a medida em graus do ângulo P', P', é... Primeiro eu quero falar de algumas coisas, é por isso que eu selecionei a 6, que aí eu já falo alguma coisa do nosso dever de casa e também aproveito e faço uma questão sobre isso. Bom, e também te adiantar que questões como essa são difíceis de acontecer, mas, enfim, dependendo do seu vestibular, se for de São Paulo, por exemplo, tem um risco maior. Bom, ele fala que a face desse diedro, então o que é um diedro, né? É um poliedro de duas faces. Poliedro de duas faces. Tá. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é esse lance de projeção ortogonal, né? O que é uma projeção ortogonal? Projeção ortogonal é justamente, pode encarar assim, tá? Como uma sombra que forma 90 graus, tá? Ou seja, a reprodução desse ponto aqui, ou seja, a reprodução desse ponto aqui formando 90 graus com essa face, né? Com essa face, né, pilinha, assim como o P', é justamente esse ponto projetado lá formando 90 graus. Então, nessa figura, ficaria algo assim, né? Se a gente, por exemplo, fizesse um segmento aqui. E que eu vou fazer pontilhado justamente que ele vai estar passando por dentro. Aqui por fora. E depois vai ter um pra cá assim, ó, também. Então, a gente poderia aproveitar e formaria tipo um quadrilátero, em que esse ângulo aqui é 45 graus. Tudo bem? Esse ângulo aqui de cima. Aqui é justamente os 90 graus, porque P' é justamente a representação desse ponto formando 90 graus, ou seja, formando 90 graus com a folha, né? Então, essa linha entrando com a folha formando 90 graus. E essa aqui é a mesma coisa, um segmento. Então, se a gente fizesse esses prolongamentos, a gente formaria um quadrilátero, então a vista de cima está algo parecido com isso, né? E a gente tem uma possibilidade que é assim. Aqui 45. Aqui a gente tem 90 e 90, que é 45 em cima. E aqui a gente é o ângulo que ele quer, né? É o ângulo que ele quer porque ele fala assim, a medida do ângulo P', P'. Sempre quando dá 3 vértices, a gente quer o ângulo do meio, já está habituado a isso. Então, o P', P', é esse aqui. Então, eu vou chamar esse ângulo de θ. Então, na vista de cima, é um quadrilátero que a gente pode usar para achar esse ângulo θ. Você fala assim, poxa, Kaique, eu não sei se eu sacaria isso logo no início. Cara, isso não é um problema, né? Não estou dizendo que isso seja um problema. Acho até que, inclusive, quando isso acontece, é um bom sinal que, por exemplo, a gente vai aproveitar a aula de hoje para falar de coisas que a gente não saberia fazer antes. Mas já te adianto que, por exemplo, esse modelo também de questão, ele não é um modelo que super aparece, como eu te disse, só se o seu vestibular for de São Paulo e tudo mais. Porque acho que se for o RGNEM, acho que é um pouco mais difícil. Não que não possa, tá? Pode super. Então, fazendo aqui 360 menos 180, 180. Então, isso aqui vai dar 135. Que seria a letra E. Beleza? Então, muita atenção aí. Para fazer um modelo de questão meio diferentão, assim como o que a gente fez ainda há pouco, né? Esse aqui. Tá só com um número diferente que é a minha apostila, né? Um ano diferente, mas a gente fez essa aqui ainda há pouco, acabou de fazer essa. 2 questões aí pra gente também aproveitar e ver alguns termos que a gente pode falar em comum, né? Mesma língua. É isso, gente. Então, até a próxima. Até mais. Vamos seguir.